A paz do Senhor, meu irmão, boa noite. A paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma live, nós estamos dando início hoje na nossa semana 1. A nossa semana 1, estou abrindo aqui no computador para poder dar uma olhada também como é que tá a live, se você já foi acessando aí. Você que já foi acessando, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aí, como diz o pastor Edemerson, vai dando glória a Deus aí pelo joinha. E vamos acessando a nossa live, a nossa primeira live da semana 1, semana que a gente vai estar online. Aleluia! Nossa primeira live de hoje, e eu quero passar aqui rapidamente, eu quero dar alguns avisos para você que vai chegando aqui, você que está entrando na nossa live. Essa semana vai ser uma semana em que a gente, da terceira igreja, a gente quer estar mais perto de você. Então, vão ser várias lives, né, ao longo da semana. Hoje está começando, né, comigo, o seminarista, e amanhã vai ser a irmã Marilene. Então, você continue acompanhando a nossa live. Eu tenho certeza que Deus tem muitas palavras de Deus para o seu coração. Depois vai ser o pastor Geraci, depois o pastor Geraldo. E para encerrar, a gente vai encerrar essas lives com o nosso pastor, com o pastor Edemerson. Com o pastor Edemerson na sexta-feira. Então acompanhe as nossas lives conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra dele para o seu coração. Outra coisa, os dízimos e as ofertas eles estão sendo recolhidos também. Você pode estar indo à igreja, a igreja está aberta para poder estar trazendo a sua contribuição, tá bom? Também, tá bom? Um grande abraço para você em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você para a gente começar esse momento, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por essa semana, por uma semana em que o Senhor está nos dando a oportunidade de, como igreja, como família, estarmos mais perto uns dos outros, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor direcione essa live, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando e te peço que o Senhor fale ao coração deles em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, sem mais delongas, avisos dados, eu quero fazer um convite a você, para que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios, nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Efésios, pega a Bíblia aí, é importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, porque a gente vai ler Bíblia hoje também, tá bom? Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 6. A palavra do Senhor diz assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E é uma só, para a qual vocês foram chamados, é uma só. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ser em nós o nosso Deus e promover na gente essa unidade, a unidade do corpo de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre unidade, porque nós somos um corpo, apenas um corpo. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele estava aprisionado. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão. E a prisão que o apóstolo Paulo estava vivendo era uma prisão domiciliar. Muito parecido com o que a gente está vivendo? Talvez não, porque o apóstolo Paulo ele estava aguardando o julgamento. Mas nós também estamos em prisão. E qual que foi o raciocínio? O que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo enquanto ele estava em prisão domiciliar? O que foi que Deus revelou para ele? Qual que foi a mensagem que Deus deu ao apóstolo Paulo? E a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele chegou ao entendimento a importância da unidade da igreja. Por que é tão importante a gente viver em unidade? Qual que é o sentido de unidade? Ele escreveu porque os irmãos de Efésios, eles viviam muitos embates entre eles. A igreja era composta de gentios e de judeus, e eles ficavam com muitas divergências teológicas e não chegavam a um consenso.
Então o apóstolo Paulo ele decide escrever essa carta no intuito de acabar com essas diferenças, acabar com essas dissensões, mostrar que todos nós, eu e você, nós somos feitos um com Cristo Jesus. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele começa falando o seguinte, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual que é a vocação que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo ele está falando da vocação de ser chamado cristão, da vocação de sermos chamados igreja. Nós como terceira igreja, nós como igreja de Cristo, nós recebemos uma vocação do nosso Senhor, uma vocação, e nós devemos ser dignos dessa vocação. E como que isso pode acontecer? E o apóstolo Paulo ele segue dizendo, porque muitas vezes a gente tem uma ideia que a igreja ela só acontece dentro das quatro paredes, né? Que a gente só consegue ser cristão quando a gente está na igreja, e a igreja pra gente muitas vezes são aquelas paredes, aquele templo construído por mãos humanas. Mas o que o apóstolo Paulo ele vai trazer é que igreja somos eu e você. Você é a igreja do Senhor, você é a terceira igreja presbiteriana renovada de Ribeirão das Neves. Aonde quer que você esteja, você é feito igreja do Senhor. E nós precisamos nos preservar em unidade. A igreja de Cristo, ela se faz presente aonde o nome do Senhor é invocado. Olha que coisa tremenda. Então a gente não pode criar essa diferença no sentido de igreja. A gente precisa exercitar a nossa fé aonde você estiver. Se você está em casa, seja igreja na sua casa. Se você ainda está trabalhando, se você não está, se a sua empresa continua funcionando, seja igreja por onde você for, porque você é igreja em unidade com Cristo Jesus. Nós somos igreja. E o apóstolo Paulo ele vai dizer no verso 2 que por causa que nós somos esse corpo, nós devemos suportar uns aos outros. Olha o que o texto diz. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar uns aos outros com amor é algo que tem sido muito difícil nesse tempo. Porque às vezes a gente está convivendo com as pessoas que normalmente a gente não convivia. Muita gente que trabalhava não está trabalhando, está ficando em casa. E isso pode deixar os ânimos um pouco exaltados. E o apóstolo Paulo ele vai falar assim, preservem-se no amor, conservem-se, vivam em amor, porque sem amor vocês não vão conseguir viver a unidade que Deus tem para vocês. E o apóstolo Paulo ele segue trabalhando isso com a igreja de Éfeso, porque aonde não há unidade, aonde existe divisão, isso causa separação. Isso causa desânimo, as pessoas elas vão se desanimando, as pessoas elas vão se afastando e elas vão se desviando da verdade. E qual que é a verdade? A verdade do Evangelho do Senhor, a verdade que nos foi revelada. Então o apóstolo Paulo ele vai falar assim que nós devemos nos preservar como uma igreja conservada. Nós devemos conservar a unidade pelo amor. Por quê? Porque isso foi conquistado na cruz por Jesus pra gente. Jesus ele deu a sua vida, ele verteu o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos ser um corpo. Então nós devemos viver essa unidade para que a gente possa ser um corpo com Cristo. E lá no capítulo 2, no verso 13, eu vou abrir aqui rapidamente, o que a palavra do Senhor diz? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Muita gente está com medo, está se sentindo distante, está preocupado. Meu Deus, mas agora eu não estou conseguindo ir na igreja, agora eu não estou conseguindo estar perto dos irmãos. Você e eu fomos aproximados pelo sangue de Jesus, então não tem distância que nos separe, porque o que nos une, o que dá liga a gente como corpo de Cristo é o sangue de Jesus. E nós somos um corpo, e nós somos um pelo sangue de Jesus. Não tem por que a gente se afastar, esse tempo não tem por que afastar a gente. E o texto ele segue dizendo que nós devemos viver essa união. Nós fomos feitos um com Cristo. Romanos capítulo 12, verso 5 vai dizer que assim também em Cristo, que nós que éramos muitos, formamos um corpo. A cada membro, e nós estamos ligados todos uns com os outros. Nós que antes éramos muitos, agora nós trabalhamos em unidade. Agora nós somos feitos um só, no corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, no verso seguinte, ele vai dizer, no verso seguinte aqui no capítulo 4, que nós devemos, verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que coisa interessante, nós devemos ser promovedores da paz.
A mensagem que você tem que levar na sua casa nesse tempo de preocupação tem que ser uma mensagem de paz, não de desespero. Às vezes a gente fica tão ali no jornal e tá vendo aquele tanto de coisa e debates para cá e debates para lá. Leve uma mensagem de paz. Leve uma mensagem de paz porque o Evangelho, ele nos ensina a sermos promovedores da paz. A Igreja Presbiteriana Renovada, nós da Terceira Igreja mesmo, temos levado mensagem de paz. A gente pode, se você quiser acompanhar as outras lives que estão aqui no Facebook mesmo, ou se você olhar a EBD que o Julie Erickson deu ontem de manhã, você vai ver que a mensagem que a igreja tem tentado levar para o seu coração enquanto membro da Terceira Igreja é que você precisa de ficar em paz. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele cuida de você enquanto filho dele. Então não tem por que você ter esse desespero no seu coração. Leve uma mensagem de esperança para sua família também. E muitas vezes a gente tem que ter paciência para poder lidar com as outras pessoas. Paciência. Por que você tem que ter paciência com seu irmão? Paciência com a sua irmã? Paciência nesse relacionamento. Porque todos nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então tenha paciência. Não promova brigas, contendas de forma alguma. Mas compreenda que o seu irmão é filho de Deus. Ainda que não haja unanimidade na sua casa e na sua família, que haja unidade em Cristo Jesus. Ainda que todo mundo não concorde em todos os pontos, que haja a unidade que o sangue de Jesus nos proporciona. Porque nós somos feitos um com Ele. Nós somos uma unidade. Então leve mensagem de paz, leve mensagem de consolo. Eu nunca me esqueço de uma palavra que o pastor Edemerson ele pregou uma vez e ele citou Isaías 52:7, que diz assim: como são belos, quão formosos são os pés daquele mensageiro que leva boas novas de paz e salvação, de que Deus é Senhor e reina. Olha que coisa tremenda. A mensagem de consolo é que Deus, ele não perde o controle, ele é Senhor e ele reina sobre as nossas vidas. E eu lembro que o pastor Edemerson, ele falou assim: se você quer saber qual é a mensagem de uma pessoa, olha para os pés daquela pessoa. Se os pés daquela pessoa são pés formosos, é porque ela está levando uma mensagem de paz, é porque essa pessoa está levando uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de alegria. Como estão os seus pés nesses dias? Será que você tem promovido a esperança, a alegria no coração das pessoas? Como estão os seus pés? Que os seus pés, que a sua mensagem seja uma mensagem de boas novas, que você leve a mensagem que Deus, ele reina sobre Israel, que Deus, ele reina sobre toda a terra, que ele reina sobre a igreja dele e que ele nunca vai perder o controle, pois ele é um Deus soberano, que controla todas as coisas, que está sob o controle de todas as coisas. E outra coisa que eu vejo nesse texto é a unidade do corpo de Cristo. E o texto vai dizer que há um só corpo e um só espírito e uma só esperança. A esperança da salvação que Cristo conquistou para nós tem que ser o gás que vai nos guiar nesses dias de desespero. Se você está preocupado, se você está ansioso, lembre-se que existe esperança para o seu coração. E se existe esperança para o meu coração, a esperança de Cristo nos buscar, a esperança que Cristo, ele se preocupa, ele se importa conosco. Que essa esperança mova o seu coração, porque nós fomos feitos um corpo pelo Espírito Santo, porque nós fomos chamados por esse Espírito, e é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você foi convencido por esse Espírito, logo você será movido pela esperança de Cristo Jesus, que vem para buscar a igreja. A igreja de Cristo, ela permanece. A gente precisa de ter a certeza de que a igreja de Cristo permanece. Não há nada que pode nos separar. Nada que pode nos separar. Porque a gente foi feito um pelo sangue de Cristo. Um só Senhor, uma só fé, uma unidade de crença. Nós somos um com Cristo Jesus. E Deus é soberano sobre todos nós. E Ele age em todos nós. João capítulo 17, no verso 20, diz assim. A oração que Jesus faz é a seguinte: eu não rogo somente por aqueles que estão aqui, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha a oração que Jesus está fazendo. Ele está orando por você, Ele está orando por mim. Sabe para que Jesus está orando? Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai,
o és em mim e eu sou em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus, ele orou para que a gente pudesse viver a unidade de Cristo Jesus aonde quer que a gente esteja. Então, se você está aí na sua casa, ou se eu estou na minha casa, isso não quebra a unidade que a terceira igreja tem, isso não quebra a unidade que a igreja de Cristo, na sua escala macro, como no mundo inteiro, não quebra a unidade que a igreja de Cristo como um todo tem. Porque nós somos feitos um em Cristo, e nós somos esse corpo, e nós devemos nos compreender como esse corpo. Não deixe que o desânimo da vida te pegue. Não deixe que as situações, que essas coisas momentâneas, elas roubem a sua paz de forma alguma. Cristo, ele entregou a vida dele para que você pudesse viver em unidade. Então não há nada que pode nos separar. Essa semana ela foi criada, o pastor Edemerson, ele tem o intuito, como a gente estava conversando, de trazer os irmãos para perto, para a gente não ficar longe. Essa semana, esse tempo de coronavírus, como ele diz, é que não tem a necessidade de nos separar. A gente pode ficar mais próximo depois que tudo isso acabar. Então, nesses tempos de dificuldade, de preocupação, você não precisa de se afastar dos seus irmãos. Ligue para os seus irmãos, converse uns com os outros, porque nós precisamos de manter a nossa unidade. E o texto vai dizer que nós devemos conservar a unidade em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para quebrar essa unidade, mas para conservar essa unidade. Mas para conservar a gente precisa de entender. A gente precisa de entender que ela é importante para a nossa vida. A gente tem que ter isso como uma base para a nossa fé. Que nós somos feitos um com Cristo, que a terceira igreja ela é feita como um corpo em Cristo Jesus. Então acompanhe as lives essa semana, esteja sempre atento a todas as atualizações que o pastor for mandando no seu WhatsApp, porque Deus quer que a gente se aproxime. Eu tenho certeza que esse tempo que a gente está vivendo não vem para destruição, mas vem para que a gente compreenda que Jesus Cristo é o Senhor, e que Deus reina sobre todos os povos, e que Deus reina sobre todos, e que Ele nunca perderá o controle, porque Ele é um Deus que permanece para sempre. Então não permita que esse tempo te afaste de ninguém. Cuide do seu tempo ocioso também. E é isso que o apóstolo Paulo ele trata também com os irmãos, que eles compreendam a sua vocação. Compreenda a sua vocação, tire esse tempo também para você buscar a Deus, compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida aí, nesse tempo que você está em casa, estudar, buscar, ler a palavra de Deus, viver experiências novas com Deus, porque eu tenho certeza que Deus quer se revelar à sua vida, quer se revelar a você. Não desgaste a unidade que Cristo conquistou por nós na cruz. Ele morreu para que a gente fosse um. Então agora não existe divisão. Não existe grego, não existe judeu, não existe gentil, porque todos nós somos chamados de sacerdócio eterno. Nós somos sacerdotes de Cristo nessa terra. Nós somos um em uma fé. Cremos em Cristo Jesus e nós compreendemos que Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Nós compreendemos que Deus é o Senhor. E sabendo de tudo isso, eu queria cantar uma canção com vocês nesse momento. E eu queria que você fizesse dessa canção uma oração. Eu queria que você orasse essa canção, porque é uma canção que a gente canta muito na igreja. E agora que está distante, ela tem mais sentido ainda pra gente, porque a gente vê a necessidade de, como igreja, vivermos a comunhão dos irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Você é precioso para mim, meu irmão. Nós somos preciosos para Cristo Jesus. Ele morreu para que a gente pudesse viver essa unidade e que você, todos os dias, possa compreender que nós somos um corpo. Nós, enquanto terceira igreja, somos um corpo. E que a gente viva a realidade de sermos um corpo de Cristo Jesus, que é vivificado pelo Espírito dele todos os dias. Eu quero fazer uma oração para você e eu quero que você feche os olhos nesse momento. Feche seus olhos. E eu quero orar juntamente com você. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa primeira experiência, por essa primeira live aqui, nessa semana Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ainda mais ao longo dessa semana, Pai. E eu peço que o Senhor vivifique nos nossos corações a importância de sermos feitos uma unidade com Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos que estão em casa, que a Tua palavra seja vivificada no coração deles e que nós, Pai, nós sejamos um com o Senhor, Pai, e que a gente viva a realidade do Teu cuidado todos os dias, Pai. Toma a semana de cada um dos meus irmãos, dê a eles uma semana abençoada, fala ao coração deles e que a glória do Senhor seja manifesta, ainda que na casa deles, ainda que aonde eles estiverem. Que eles possam experimentar do poder de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado. Só reforçando aqui que nós teremos outras pregações ao longo dessa semana, outras palavras de Deus ao seu coração. Então acompanhe, esteja ligado em tudo que a Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Ribeirão das Neves está fazendo, porque Deus tem muita coisa para falar ao seu coração, tá bom? Que a gente possa viver essa palavra todos os dias. Um grande abraço para você, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até a próxima. Um abraço.